Glórias a Deus, graça e paz, que alegria aqui nesse dia que a gente tem nosso encontro nas quintas-feiras, né? Que Deus ele venha nos fortalecer, venha tocar em nossos corações, né? Muitas vezes acordamos desanimados, acordamos entristecidos por algum motivo. Mas o Senhor, Ele tem assim cuidado da gente de uma forma que muitas vezes passa desapercebido. Mas a gente vê o cuidado de Deus em cada detalhe, né? Livramentos. Tem coisas que parecem assim uma bobagem, mas não é bobagem. Para tudo, é o Senhor que está cuidando da gente. Muitas vezes acontece um atraso aí do trabalho e você quer sair correndo desesperado, vai, liga o carro e o carro não pega, você já está atrasado. Aí muitas vezes você fica ali nervoso, né? Porque a primeira ação do eu é ficar nervoso, é ficar estressado. E você não entende, né? Que é o trabalhar de Deus, é o Senhor ali dando livramentos, né? Eu estava essa semana, ia levar o meu filho na escola. À noite nós andamos de bicicleta bastante, a bicicleta estava ótima. No dia seguinte já estávamos atrasados. E fomos pegar a bicicleta para ir para a escola. Na hora de ir para a escola, a bicicleta dele, como diz aqui, emperra. A bicicleta não pega, não sai de forma nenhuma do lugar. E tentamos ali, nada, ficou dura. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Depois, aí não dava tempo ir a pé, porque a bicicleta a distância da escola é um pouquinho longe, e ali a bicicleta sem funcionar, o que ia fazer? Aí pegamos o táxi, graças a Deus deu tempo de chegar à escola. Mas aí a gente vê, entender, eu falei para ele, eu falei, olha Pedro, eu entendo assim, a gente não tem que ficar estressado, nervoso por algum motivo. Se a bicicleta não pegou, alguma coisa tinha. Deus estava te dando livramento. Principalmente que ele sai, assim, tem hora que a gente fica, para. Então, Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe o que é o melhor para a gente, ele cuida da gente em todos os momentos e muitas vezes a gente não percebe nos pequenos detalhes o cuidado do Senhor. E ele cuida o tempo todo. Então, quando foi à noite, o meu esposo foi arrumar a bicicleta, porque eu falei que a bicicleta estava quebrada, e a bicicleta simplesmente não tinha nada. A bicicleta estava funcionando normalmente. Aí eu já tinha certeza que Deus ele estava livrando. Aí só foi para concluir aquilo que eu já sabia, que Deus estava me mostrando algo que poderia acontecer. Então não era para ir de bicicleta aquele dia para a escola, né? E muitas vezes a gente insiste, né? E Deus, ele cuida, né? Ele cuida de tudo. Nós temos que glorificar a Deus a todo tempo, né? Vamos orar para a gente dar início, né? A nossa reflexão de hoje. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é bom, o Senhor tem cuidado a todo tempo de nós, de nossa família, dos nossos, Senhor. Que o Senhor continue, ó Deus, cuidando, que o Senhor continue nos livrando, que o Senhor continue, Pai, derramando a tua graça sobre nós, Pai, fortalecendo, Senhor, guiando nos teus passos, Pai, nos teus caminhos a cada dia, Pai. Deus amado e Pai querido, visita, Pai, cada um nesta manhã, Pai, neste dia, Senhor. Eu não sei, ó Pai, qual horário que a pessoa irá assistir essa mensagem,
mas que o teu Espírito Santo alcance, Senhor, enche, Pai, de fé, de renovo, fortalecimento, porque muitas vezes estamos, ó Pai, sem ânimo, estamos desanimados, mas o Senhor, Ele nos fortalece, o Senhor nos enche de graça, o Senhor nos enche de fé, ó Pai, pois temos, Pai, certeza que não estamos sozinhos, que o Senhor está a todo tempo cuidando, Senhor, de nós, cuidando dos teus filhos, ó Pai. Oh Deus maravilhoso, visita, meu Pai, visita aqueles que necessitam, Pai, de uma cura, de um fortalecimento, Pai. Oh Deus, repreenda, Senhor, todo mal. Oh, Pai amado e Deus querido, Pai, responde, Senhor, ouve o nosso clamor. Deus maravilhoso, venha tocar, Senhor, venha dar ânimo, Senhor. Deus maravilhoso, te louvamos a cada dia, Pai. Deus santo, Pai querido, Tu tem cuidado, Senhor, da gente, Tu tem cuidado, Senhor, dos teus, Tu tem mostrado, Senhor, o Teu cuidado, Pai, para cada um de nós, Senhor. Muitas vezes a gente não vê, meu Pai, muitas vezes a gente não percebe, Senhor, mas o Senhor está todo o tempo, ó Pai, cuidando, Senhor, cuidando dos Teus filhos, cuidando dos familiares, ó Pai. Deus maravilhoso, que o Senhor vai ao encontro, meu Pai, de cada pessoa neste dia, ó Pai. Venha tocar, venha renovar, Senhor. Venha dar fortalecimento, Senhor, a cada um, Pai. Pois precisamos, Senhor, a cada dia de Ti. Necessitamos de Ti, meu Pai. Visita, Senhor, renove, Pai, o ânimo dessa pessoa, Senhor. Eu não sei, Pai, de que forma ela se encontra, mas o Senhor conhece, Pai. Vai ao encontro, Senhor. Toma, Senhor, em Tuas mãos, Senhor Deus, nós entregamos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos dê, Pai, renovo espiritual, que o Senhor abre nossos olhos espirituais, Pai, para que vejamos como o Senhor quer que vejamos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, louvamos a Ti, agradecemos, ó Deus, por cada cuidado, Senhor, que o Senhor tem para conosco. Toma, Pai, em Tuas mãos, Pai, desde já Te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Amém. Hoje a nossa reflexão se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8. Vamos estar lendo o versículo 40 e depois nós vamos para o 49. Aqui a gente vê, é uma história linda, uma história maravilhosa. Se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8. A gente vê aqui a história de um pai que vai atrás de um mestre, pedindo socorro. Ele se ajoelha aos pés de Jesus, clamando o Senhor, para que ele fosse com ele à casa dele, pois sua única filha estava morrendo. E a gente vê aqui o amor de um pai para com uma filha. Vamos estar lendo essa história de hoje. O pedido de Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Aqui de início, a gente vê, imagina a situação que aquele pai se encontrava. E a mãe dessa menina, uma única filha,
como fala a palavra de Deus, filha única, e vendo que a filha estava à beira da morte. Jairo era um dos líderes ali da sinagoga. Ele conhecia ali a lei de Moisés, os ensinamentos de Moisés. E Jairo aqui, ele poderia ser expulso da sinagoga por ir atrás do mestre. E a gente vê aqui que ele não deixou que nada impedisse dele chegar até o Senhor. Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus. Ele sabia que Jesus poderia curá-lo, a sua filha. E ele suplica a Jesus para ir com ele até sua casa. Era um caso urgente. Não sabíamos por quanto tempo essa menina iria suportar. Muitas vezes acontecem essas coisas em nossas vidas. Muitas vezes, não exatamente dessa forma, mas quantos de nós não já passamos experiência com o Senhor? Quantos? Todos temos uma história, todos temos uma testemunha e não percebemos que é o Senhor que está cuidando. É o Senhor que está curando. É o Senhor que está libertando, porque só Ele pode todas as coisas. Só Jesus pode curá-lo. Só Jesus pode salvá-lo. A gente vê aqui o amor de um pai por uma filha. E ele vai. Ele deixa aquela religiosidade para trás, porque eram religiosos. A religiosidade não salva ninguém. Quem salva é somente Jesus Cristo. E ele suplica, o versículo 41, aqui no finalzinho. Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que fosse até sua casa. Suplicou. A palavra suplicou pode ser implorou, como conhecemos. Muitas vezes a gente implora por algo, né? E a gente vê aqui que Jesus ia com ele. Jesus foi. Jesus não falou que não ia. Aí Jesus, provavelmente aquela multidão que seguia Jesus por todos os lados. Só que no meio da caminhada, a gente vê o quê? A história da mulher do fluxo de sangue, que sofria há 12 anos. Que vivia isolada, que não tinha ninguém, não convivia com ninguém por causa da enfermidade, era considerada imunda, então não tinha uma vida social. Como conhecemos a história, já tinha padecido há 12 anos, sofrendo gastos com os médicos, né? E nada resolveria, nada teve sucesso. Já tinha gastado tudo que tinha e não teve sucesso. E no meio dessa multidão, ela deixa a dificuldade, ela deixa o medo de ser apedrejada, ela deixa tudo. E ela, a fé dela fala mais alto. O que a gente vê aqui? Ela vai
Ela enfrenta aquela multidão. Jesus está indo e ali uma multidão apertando. Imagina aquela multidão apertando Jesus, mas dentro dela, ela não chegou a falar para ninguém, mas dentro dela gritava, uma voz gritava: se eu somente tocar, eu serei curada. Meus irmãos, a fé move montanhas, é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa mulher toca no manto de Jesus, e Jesus sente o poder, Jesus sente virtude, algo diferente. E o que acontece aqui no meio da caminhada para a casa de Jairo? Jesus para. E a história ali da menina era urgente, mas Jesus parou, dedicou um tempo e atenção ali para aquela mulher do fluxo de sangue. E o que a gente vê aqui? Jesus, ele sentiu poder, ele sentiu algo diferente, algo que ele ainda não tinha sentido. E Jesus pergunta: quem me tocou? No meio de uma multidão que o apertava. E os discípulos falam: mestre, todo mundo te toca e você pergunta quem me tocou? E Jesus queria ver, e queria que todos, Jesus sabia já, mas Jesus queria que todos soubessem quem tinha tocado. Aí aparece a mulher, trêmula, com medo de ser apedrejada. Ela vai e fala o milagre, o que aconteceu com ela. E Jesus fala o quê? Vai, a tua fé te salvou. Nesse tempo que Jesus está ali, dedicando esse tempo, atenção, para essa mulher enferma, aí chega, vamos ler, a partir do versículo agora 49. Algo que tentava impedir já que Jesus fosse, né? Ou que impedisse a fé de Jairo, né? Que Jairo estava tendo fé, porque a filha dele estava enferma, doente, estava viva. Vamos lá? Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhes disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Em outras versões fala não tema, somente creia, ou creia somente. Então, a fé ali de Jairo. Quando Jesus fala, Jairo poderia pensar: não, ela já está morta. Mas Jesus falou: creia. Ele creu na palavra de Jesus. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai, da mãe da menina, e todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabia que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Meus irmãos,
Jairo poderia ter desistido no meio do caminho, quando falou que a filha dele já estava morta. Mas Jesus falou: creia. E ele creu na palavra de Jesus. Mesmo que a menina já estivesse morta, ele creu. Ele tinha ido atrás do mestre. Ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo, salvá-lo e ressuscitá-lo. Ele creu na palavra de Jesus. Ele creu ali no que Jesus falou. E o que a gente vê, que no meio do caminho, muito de nós desistimos de quê? Da caminhada, da jornada, porque é difícil, porque dói, porque não é fácil. Mas creia somente, tenha fé, assim como aqui atrás falamos sobre a fé da mulher do fluxo de sangue. Quando chega na casa do chefe da sinagoga, a menina já estava morta. Jesus não permite que as pessoas fiquem ali, né? Somente Pedro, Tiago e João e os pais da menina. E vemos aqui algo impressionante. E Jesus ainda fala: não chore, ela não está morta, mas dorme. Mas as pessoas que estavam ali sabiam que ela estava morta. Então começaram a rir dele, porque não sabia que ele era o Filho de Deus, que ele tinha poder para ressuscitar os mortos. E Jesus segurou pela mão, fala que tomou pela mão, né? A gente não sabe se ele pegou ela no colo, se somente segurou, né? Mas pela palavra de Deus, ele segurou, tomou pela mão, segurou na mão dela, né? Somente segurou e falou: menina, levante-se. Levante-se. Então, ela não estava no colo de Jesus, ela estava deitada e Jesus segura pela mão e fala: menina, levante-se. E o que acontece? Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou e Jesus mandou-lhe que desse de comer. Então, ela se levantou e Jesus mandou que desse o quê? O alimento, a comida. Então, ela não estava morta, e sim viva, viva no nosso corpo, igual o nosso corpo. Não ressuscitada para os mortos, mas ela ressuscitou para viver com os pais, no corpo, na matéria. A gente vê aqui a grandeza, o agir de Deus, e Jesus manda que dê o alimento, né? E depois Jesus advertiu a eles, os pais, e os discípulos que estavam ali: olha, não contem nada para ninguém. Sempre que acontecia um milagre, Jesus mandava o quê? Apresentar na sinagoga, né? Para os chefes ali da sinagoga, mas não. Ele falou: olha, não conte nada para ninguém. Vemos também ali, quando aquele do tanque de Betesda ali, que ele estava ali sofrendo há muitos anos e não conseguia entrar na água. E Jesus cura ele. Jesus fala o que? Olha, não conte para ninguém, né? Só manda ele ir apresentar lá, mas não contar. E eles queriam saber de que forma ele foi curado, quem tinha curado, né? Só que Jesus tinha falado para ele não contar. E a gente vê aqui que ele
desobedeceu, porque ele contou. A alegria dele era tanta que ele falou para as pessoas que foi Jesus que tinha curado. Aqui Jesus falou para Jairo, para a esposa, para os outros que estavam ali, olha, não conte nada a ninguém. E eles obedeceram. Eles não foram contra a palavra de Deus. Muitas vezes, a alegria que é tanta, que eles até esqueciam do que Jesus tinha pedido. Mas tem coisas que é para nós, tem coisas que é para testemunhar. E aqui Jesus estava falando, olha, não fale isso. Mas muitas coisas que passamos no decorrer da nossa jornada, da nossa caminhada, é para testemunhar a grandeza de Deus, o amor de Deus para conosco. Deus, ele está a todo tempo cuidando dos seus filhos. Jesus, ele nos ampara a todo momento. Ele não nos deixa sozinho, por mais que a situação seja difícil. Muitas vezes, a situação da gente é tão difícil, dói tanto, que a gente não sente que Jesus está conosco. Muitas vezes a gente fala, meu Deus, por que o Senhor me abandonou, Senhor? Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Mas Jesus não abandonou. Jesus não abandona os seus. Jesus não abandona os seus filhos. Nós que estamos longe de Jesus. Jesus, ele quer que a gente lance a seus pés, assim como Jairo prostrou aos pés do Mestre, que nós venhamos prostrar aos pés de Jesus, assim como fez Jairo, que nossa fé seja viva e não morta. A fé da gente é sem ver o milagre. Nós temos que o quê? Crer somente, igual ele falou, creia e o quê? Verá a glória de Deus. Olha o que Deus fez. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor para nossas vidas. Nós precisamos crer. Como que a gente crê? Através de quê? Da fé. A fé é fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, a fé move montanhas. Vamos nos levantar, olhar para a cruz de Cristo. Quem morreu por mim, por você, foi Jesus. Vamos olhar para a cruz, falar, Senhor, obrigado por ter morrido na morte de cruz para me salvar, para salvar a minha família. Precisamos buscar. Não adianta, eu tenho fé, mas eu não vou na igreja, eu tenho fé, passa um ano sem ir na igreja, não, é buscar, busque, busqueis e me achareis, enquanto me buscares de todo o coração. Jesus quer um encontro, Jesus quer que a gente se lance aos seus pés. Vamos, o que a gente vê aqui, a importância da fé, nessa palavra, a importância da fé, a fé viva. Aqui, Jairo venceu os próprios limites. Para quê? Para clamar a Deus. Ele era o quê? Religioso. Ele poderia ser expulso da sinagoga. Jairo não deixou que nada, que esses limites, que esse impedimento deixasse ele de chegar até Jesus. A mulher do fluxo de sangue há 12 anos, sofrendo, a multidão o impedia de chegar até Jesus. Ela não deixou que nada, nem ninguém o impedisse.
Mas ela foi e tocou no manto e foi curada. E a filha de Jairo foi ressuscitada. O que a gente aprende com essa história? A fé. Tenha fé. Jairo teve o quê? Jairo teve fé que Jesus salvaria a sua filha. Jairo aqui venceu os próprios limites. Ele poderia ser expulso da sinagoga, por ele ser o líder, mas ele não olhou para esse obstáculo. Ele venceu seus próprios limites. Clamar. Jairo clamou a Jesus e pediu que ele fosse até a sua casa. Ele clamou. Ele suplicou a Jesus. E o que nós vemos aqui, para encerrarmos a nossa reflexão de hoje, aqui vemos que Jesus, ele dedicou o quê? Ele dedicou tempo, cuidado e também atenção. Eu peguei esse exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela sofria há 12 anos. A filha de Jairo tinha 12 anos de idade. A mulher do fluxo de sangue não tinha uma vida social. A filha de Jairo estava à beira da morte. Era algo urgente. Jesus não poderia parar no meio do caminho, né? Não podia ter um impedimento ali. Mas o que aconteceu? Houve o quê? Ali a mulher chega e Jesus faz o quê? Para. Jesus dedicou tempo, atenção e cuidado com aquela mulher. E depois falou, vai, a tua fé te salvou. Enquanto isso, chega um dos chefes lá da casa lá da sinagoga de Jairo, fala o quê? A sua filha já está morta. Não incomode mais o mestre. Deixa o mestre em paz. E Jesus fala para Jairo o quê? Creia, somente creia. Tenha fé. Por quê? Ele já tinha fé porque ele já estava ali, mas Jesus fala, tenha fé. Somente creia. Tem palavras que falam. Somente creia. E aqui a gente vê o cuidado. Jesus poderia falar, não, Jairo, volte para a sua casa. Jesus falou, creia, e sua filha será salva. Ele creu na palavra de Jesus e foi com eles para a sua casa. E aqui a gente vê aqui o milagre aconteceu. Jesus dedicou tempo, cuidado e atenção com os dois casos aqui. Com a filha de Jairo, Jesus subiu, né? Lá onde ela estava, não sabemos se era um quarto acima da casa, como que era, mas Jesus foi até o local que ela estava, se era na sala, a gente não sabe onde que ela estava. Jesus pegou pela mão. A menina se levantou e ele dá a menina para os pais e manda que eles dê o quê? Alimento. Eles ficaram maravilhados, mas Jesus aqui também fala, olha, não conte nada para ninguém, porque ainda não tinha chegado o tempo de Jesus ali, né? De Jesus ser morto. Já tinha o que? A perseguição, e ainda vai e acontece uma ressurreição dessa, um ressuscitamento desse, ali ia ser o quê? Ia ser mais tumulto.
Mas Jairo creu, né? Jairo ali se converteu a Jesus. Jairo e ali a sua família. Que nós possamos pegar como exemplo essa palavra para nós. Creia somente. Outro, tenha fé. Se eu somente tocar, serei curada. E Jairo creu nas promessas de Jesus. Um pai desesperado se lançou aos pés de Jesus, deixando todo o obstáculo para trás. Ele não se importou que ele seria expulso da sinagoga, mas ele queria ir ao encontro do mestre, porque ele sabia que Jesus poderia curá-lo, a sua filha. Que nós possamos aprender com ele, que no meio da dificuldade, ao invés de desanimar, creia somente, creia que Jesus salva, creia que Jesus liberta, mesmo a gente não vendo, creia. A fé move montanhas, a fé salva, a fé transborda, a nossa fé cura a nossa alma, cura doenças através da nossa fé, das nossas orações, né, levada até o Senhor. Creia. Jesus que curou aqui na Bíblia, Jesus continua curando nos dias de hoje. Não tenha medo, não desanime, tenha fé, creia no Filho de Deus, creia em Jesus, busque, tira um tempo para ler a Bíblia, tira um tempo para buscar, para ir na casa do Senhor, renove a sua fé. Fala para o Senhor, Senhor, eu não tenho forças para orar, Senhor, me ajude a falar com o Senhor. Vai ao encontro de Jesus, assim como Jairo. Amém? Que Deus, Ele nos abençoe e nos dê graça e fortalecimento a cada dia. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, ó Deus, pela grandeza, Senhor, do teu amor, pelas maravilhas, ó Pai, em nossas vidas, Pai. Deus amado e Pai querido, não deixe, Pai, que nada nos impeça de chegar até Ti, de tocar no Senhor, ó Pai. Derrame a Tua graça sobre nós, nos enche, Pai, do Teu Espírito Santo. Nos renova, Senhor, a cada dia, meu Pai. Nos fortalece, Senhor. Nos enche de graça, de fortalecimento, Pai. Abra nossos olhos espirituais, para que a gente veja, assim como Jairo, Pai, viu que Jesus ia curá-lo, a sua filha, que Jesus tinha o poder para ressuscitar a sua filha, mesmo depois da morte. Que nós possamos crer, que nós tenhamos fé, porque através da nossa fé move montanhas. Pai, que sejamos fortalecidos, que sejamos renovados, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Que possamos a cada dia, Senhor, me enche do Teu Espírito Santo. Senhor, me renove, Senhor, a cada dia. Vai vir desânimo, vai vir lutas. Busque ao Senhor, se entrega ao Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Ele está nos lapidando, Ele está nos renovando. Somente o Senhor cura, somente o Senhor salva, que Ele nos enche da sua presença a cada dia. Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por ter dado teu filho único, para morrer na morte de cruz, Senhor, pelos nossos pecados. Nós te louvamos, ó Pai, agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.